Balanço Esportivo está no ar e os paulistas estão com tudo no Brasileirão. São 3 clubes no topo da tabela. Palmeiras, Corinthians e São Paulo venceram e brigam pela ponta. Já o Santos não empolga e empata pela 3ª vez seguida. Então, para repercutir a 11ª rodada do campeonato, eu vou conversar com o comentarista esportivo, Fernando Paulino. Ô, Fernando, boa tarde para você, beleza, rapaz? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que acompanham o programa. Tudo jóia. E os paulistas aí tiveram um fim de semana até que bom, né? Abençoado. Fim de semana aí que realmente surpreendeu, menos o Santos, que apesar do empate, foi contra o Atlético Mineiro, que é uma grande equipe e briga pelo título também. Agora a gente vai começar falando do Verdão. Palmeiras novamente é o líder do campeonato. Com mais uma partida de amplo domínio, o Verdão venceu o Curitiba por 2-0 lá no Couto Pereira e recuperou o primeiro lugar que havia sido conquistado pelo rival Corinthians no sábado. São 17 jogos sem derrota. Aí eu te pergunto, Fernando, quem segura esse Palmeiras? Olha, é difícil, viu? Eu acho que a gente sabe que o começo do Campeonato Brasileiro ele é sempre meio confuso, né? Um time pode estar lá em primeiro, em 10º de uma rodada para outra, mas o Palmeiras realmente é o time que está aí mostrando que realmente é o candidato ao título, na minha opinião. E ele jogou muito bem contra o Curitiba. Mais uma vez, você vê uma defesa bem articulada. Já há jogos que não toma gol no Brasileirão. Sim. E por causa dessa regularidade, chegou no topo e ainda brigando em outras competições paralelamente. Tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil. O Verdão está com tudo e tem elenco para isso, né, Fernando? Tem elenco, exatamente. Você falou tudo. O Palmeiras, além de ter um time muito bom em relação aos titulares, ainda tem um banco de qualidade. E isso faz muita diferença num campeonato longo como é o Campeonato Brasileiro. E o Brasileirão promete, o Verdão vai incomodar sim. Quem achou que ele ia deixar em segundo plano o Campeonato Brasileiro se enganou. É para brigar por todos os títulos, o Palmeiras mais uma vez entre os grandes e na ponta. Agora o Corinthians também é outro time que promete brigar. Venceu o Juventude no sábado, tranquilamente por 2-0 e briga ponto a ponto pela liderança. Até agora, o Timão parece que tem demonstrado força para brigar pelo título também, né, Fernando? Tem demonstrado força, ficou um sinal de alerta com aquela polêmica da saída do Jô, né? O que ia acontecer, como o time ia se portar em campo, acabou não refletindo e o Corinthians acabou vencendo aí com 2 gols de 2 meninos da base, né? Do Adson e do Mantuan. E segue firme aí na 2ª colocação do Brasileiro. O técnico português também tem encontrado alternativas interessantes, né? Colocando aí a molecada do Timão para jogar. E eles também têm mostrado um bom futebol, ou seja, o elenco do Corinthians pode ser com mais qualidade do que a gente imaginava. Não é só o time titular que é bom. Exatamente, né? Todo mundo focava ali nas contratações dos medalhões, né? O William, Juliano, Roger Guedes, no próprio Renato Augusto, mas a molecada aí que está entrando da base está dando conta do recado, sim. Outra molecada que tem salvado um time paulista que cresce na competição, oscila muito também, mas tem a sua base aí com a garotada, é o São Paulo, que após 4 empates voltou a vencer. Derrotou o América em casa por 1-0, quem fez o gol foi o Patrick, vitória magra, e a pergunta que eu te faço é a seguinte, foi convincente? Olha, o São Paulo venceu, mas não convenceu, né? Essa é a grande verdade. Claro, são 3 pontos, a gente sabe como isso é importante, mas realmente o São Paulo ainda dentro de campo, para o elenco que ele tem, né, eu acho que ele pode dar um pouco mais aí, eu acho que pode melhorar muito mais ainda o time de São Paulo, que ainda não engrenou no quesito futebol, né, apesar de estar ali colado em 3º lugar com 18 pontos. O São Paulo, o Caleri dessa vez passou em branco, é o artilheiro do campeonato ainda, mas não fez gol nessa partida e pelo que eu acompanhei até na repercussão das redes sociais, eu não assisti a partida, confesso para você, mas diante dos últimos jogos, dos últimos empates que o São Paulo conquistou, principalmente que ele fez o gol no primeiro tempo e tomava o gol de empate no segundo,
essa partida foi a que pior jogou o São Paulo, assim, não surpreendeu. As outras, ele até jogou de uma maneira mais agressiva, mais convincente, só que dessa vez não tomou o gol de empate no segundo tempo. O que acontece com o São Paulo, que está repetindo esse comportamento de começar agressivo, fazendo um bom primeiro tempo e no segundo acaba vacilando e muda completamente até a forma como joga? Olha, eu acredito que aí pode ser um pouco de desatenção, né? De desleixo mesmo ali no final do jogo e, de repente, até um pouco da questão física, né? De repente, os jogadores aí não estão conseguindo dosar aí a energia dos 90 minutos. No primeiro tempo, ali eles vão com mais agressividade e acaba faltando fôlego para o final da partida. E aí o Patrick aí finalmente desencantou, né? Um reforço que Sim. era bem esperado pela torcida como um jogador importante. Agora que parece que ele está entrando no eixo e se adaptando bem ao esquema tático do time de Rogério Ceni. E o Santos, Fernando Paulino, não vence há 6 jogos, 4 empates, 2 derrotas. Dessa vez ficou no empate com um gigante, que é o Atlético Mineiro. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: o que falta para o Peixe voltar a vencer? O que acontece que a equipe não engrena? Olha, o Santos, na minha visão, ele é invertido em relação ao que está acontecendo ao São Paulo. O Santos tem até melhorado o futebol nos últimos jogos, mas os resultados não estão aparecendo, né? Apesar que, se a gente parar para pensar, empatar com o Atlético Mineiro, que é um dos favoritos ao título, jogando lá fora de casa, em Minas Gerais, não seria um resultado ruim. Mas o Santos teve a oportunidade até de vencer o jogo. Então, assim, realmente o Santos está melhorando o futebol, mas na pontuação, que é o que importa, não está subindo. É na finalização, é no detalhe? Qual é o ingrediente que falta para que o resultado apareça, já que o futebol tem melhorado? Eu acredito que está faltando um pouquinho de pontaria, né? Quando se tem posse de bola, mas não se converte isso em gol, realmente é um probleminha no ataque aí que tem que ser resolvido pelo treinador. O meio-campo, na sua opinião, tem funcionado bem? A equipe tem conseguido se defender da maneira mais eficaz ou ainda falta melhorar também nessas áreas do campo? O meio-campo do Santos, eu vejo ele muito bem, né? Ele consegue dominar ali o meio-campo. A saída de bola para o ataque também é boa. A conclusão que realmente não tem sido muito boa e a zaga também tem melhorado bastante. Ainda é um pouco fragilizada na minha visão, mas também já apresentou melhoras. Eu gosto do Maicon. Eu acho que é um jogador que impõe respeito. É um xerifão para a zaga. Já jogou no São Paulo, gostava do futebol dele na época que ele jogava no Tricolor e colocou um pouco mais de segurança para a zaga do Peixe, que estava bem mais vulnerável. Melhorou muito mesmo. A gente consegue ver esse avanço, mas dá para aprimorar ainda mais, claro. E a pontaria precisa também ser melhorada nesse aspecto para que o resultado apareça, porque futebol só funciona com gols, né? Só com as vitórias que você consegue mostrar mesmo o resultado. Não adianta nada você ter posse de bola e não conseguir concluir em gols. Quero agradecer a sua participação hoje aqui no Balanço Geral para comentar um pouquinho dos 4 grandes. A expectativa para a próxima rodada é grande, né? Olha, a expectativa é grande, né? O Santos vai amanhã jogar com o Juventude, fora de casa, então assim, se trazer um empatezinho já é bom. O Corinthians vai enfrentar quarta-feira o Atlético Paranaense, também fora de casa. O São Paulo vai enfrentar o Botafogo, também fora de casa. E o Palmeiras vai enfrentar o Atlético Goianiense, também fora de casa. Então assim, os 4 grandes de São Paulo, todos jogam fora de casa na próxima rodada. Então vamos lá, palpiteiro. Quais serão os resultados? Vamos lá, hein? Para mim, o Santos e Juventude 1-1. O Corinthians, para mim, vai vencer o Atlético Paranaense por 2-1. O São Paulo vence o Botafogo por 1-0. Opa. E o Palmeiras vai meter 3-0 no Atlético Goianiense. Que é isso? Quem segura o Verdão, hein? Ninguém segura. Eu acho que o Verdão vem com tudo. Vai com tudo. E o Santos, será que mais um empate? 7 jogos sem vitória? É o que a gente vai ver amanhã. A gente vai comentar sobre isso, hein? Tem que vencer o Juventude também, que não está numa boa fase do campeonato. É um time também fragilizado, né? Convenhamos. Verdade. O Peixe tem que ir com tudo, senão, se ficar nessa, vai brigar ali para ficar no meio da tabela ou até para escapar do rebaixamento também. Fernando, obrigado pela participação, um abraço, viu? Obrigado, um abraço. Tenha uma boa semana. Ótima semana para você também. Ele que está comentando aí, repercutindo a rodada do Brasileirão. Amanhã tem mais e o Peixe vai jogar fora de casa.